Salve, salve! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, dando sequência à nossa mega revisão. Hoje é sexta-feira, mas essa aula é do dia 4, é referente a ontem, quinta-feira. E por que eu estou te falando isso? Porque ontem não tinha cristão que resolvesse a internet. Internet fora do ar, depois ela voltou com instabilidade. E como eu faço questão na Mega de gravar uma aula só daquele assunto naquele dia, ontem não rolou, não dava para subir. Mas tudo bem, não tem problema. Hoje, sexta-feira, durante o dia, você vai ter a disponibilização desse conteúdo de ética e à noite mais um conteúdo. Então, hoje você está na sexta, vai assistir o dia 4 e vai assistir o dia 5. Amanhã, sábado, o dia 6. Perfeito? Vamos juntos? Eu separei para você direitos do advogado, tema importantíssimo, direitos da advogada, a parte de infração e também o desagravo. O desagravo está no regulamento geral, tá? Então nós vamos hoje estudar a parte de estatuto da OAB e regulamento geral. Você vai perceber que em vários momentos nós estamos lá, sei lá, inciso 7º, inciso 8º, de repente pula para o inciso 11. Porque os direitos do advogado, eles viraram uma colcha de retalhos. Tivemos muitas alterações legislativas vetando isso, incluindo novo dispositivo. O mesmo aconteceu com a parte das infrações. Então, absolutamente normal. Pegue aí comigo, vamos juntos para direitos do advogado, começando no artigo 6, tá? Artigo, na verdade, o artigo 6º do Estatuto. Não existe hierarquia, não existe subordinação entre advogados, não existe hierarquia entre advogado e o juiz, não existe hierarquia entre advogado e o Ministério Público, não existe hierarquia entre advogado e mais ninguém. E todos devem ter um tratamento baseado no respeito, baseado na educação de forma recíproca. As autoridades, os servidores públicos, os serventuários da justiça, os membros do MP devem tratar o advogado no exercício da profissão com dignidade, com educação, com condições adequadas a desempenhar a advocacia, preservando e resguardando de ofício a imagem, a reputação, a integridade do advogado. E claro, se isso é recíproco, vale do advogado para com os outros agentes públicos. Durante as audiências, isso aqui, ó, cuidado, pode cair na prova. Durante as audiências de instrução e julgamento realizadas no Poder Judiciário, nos procedimentos de jurisdição contenciosa ou voluntária. Então, seja lá um processo contencioso ou voluntário, os advogados do autor e do requerido, pensa autor e réu, deverão permanecer no mesmo plano topográfico, no mesmo nível, tá? No mesmo plano ali, pensa, nem acima nem abaixo, e em posição equidistante em relação ao magistrado que as presidir. Ou seja, deve ficar tanto o advogado do autor quanto o advogado da outra parte, do réu, no mesmo plano, então não pode um estar acima e outro estar abaixo, um está num tablado e outro está abaixo, e distantes, na mesma distância do juiz, tá bom? Depois disso, artigo 7º, são direitos do advogado exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Lembra da inscrição suplementar, já falamos dela na nossa mega revisão, lembra? Então, se você tiver até 5 processos, até 5 causas no ano, naquele estado que não é o seu, você não precisa da suplementar. 5 ou mais, aí você precisará da suplementar. Só para a gente aqui fazer um comentário, quando eu falo de causas, né, você vai lembrar o seguinte: ah, professor, e se for um habeas corpus? Habeas corpus não precisa do advogado. Então, vamos supor que a tua OAB é Paraná. Você tem 50 habeas corpus lá no estado do Ceará. Você vai precisar de uma inscrição suplementar? Não, não vai. E por quê? Porque o habeas corpus é o único remédio constitucional que você não precisa da figura do advogado. Precisa do advogado no mandado de segurança, precisa do advogado no habeas data, na ação popular, mas no habeas corpus não. Então, cuidado com isso. Aí uma outra pegadinha falando, né, do que conta e o que não conta na inscrição suplementar. Pô, Barbieri, e se eu der parecer? Você pode dar quantos pareceres você quiser. Isso não vale para o conceito que nós temos de intervenção judicial, tá? Então, parecer também não conta.
Voltando, a inscrição, então, está lá no artigo 10 do Estatuto, tá? E aí nós temos a habitualidade no parágrafo 2º, que é acima de 5 causas por ano, tá? Mais de 5, até 5, não precisa da inscrição suplementar, já falamos sobre isso em outra aula. Depois, esse inciso aqui, ele cai muito em prova. A inviolabilidade do escritório, isso aqui despenca em prova, e eu quero que você tome um cuidado enorme, porque desse dispositivo nós temos um montão, mas assim, ó, um montão de exceções, tá? Essa inviolabilidade aqui, cuidado, não é novamente o inciso 1º, ela já é o inciso 2º. Então deixa eu só fazer aqui o ajuste. Aqui a inviolabilidade é o inciso 2º. Erro meu, peço desculpas. O que você precisa lembrar? A inviolabilidade do escritório é regra, mas é uma regra cheia, recheada de exceção. Tem mais exceção do que regra. A inviolabilidade do escritório, do local de trabalho, bem como dos seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica, telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Já coloca aí do lado, tá? Essa inviolabilidade é uma inviolabilidade relativa. Essa inviolabilidade não é absoluta. Comunicar-se com seus clientes. Isso aqui o examinador ama cobrar, de forma pessoal e reservada. Ah, Barbieri, eu vou lá atender um cliente que está na delegacia e o escrivão de polícia fica ali ao meu lado. Pode? Não. Você vai se comunicar de forma pessoal e de forma reservada. Só você e o cliente. Mesmo sem procuração? Mesmo sem procuração. Quando o seu cliente estiver preso, detido ou recolhido, seja num estabelecimento civil, uma cadeia, ou uma prisão militar, mesmo que o seu cliente seja considerado incomunicável. Ou seja, para o advogado não existe preso, não existe cliente incomunicável. Ah, mas ele está numa prisão aqui na aeronáutica, não interessa. Ah, mas eu não tenho procuração, não interessa, você vai conversar com ele mesmo assim. Até porque você já leva a procuração e ele assina para você, tá certo? Ter a presença de representante da OAB, cuidado, quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia. Ó, o advogado está exercendo a advocacia, ele está acompanhando o cliente, ele está numa delegacia e ele é preso em flagrante. Lá no interior do Paraná, eu sou de Apucarana, teve um caso que, acho que foi em Apucarana ou na cidade vizinha, não me recordo agora, mas é do interior do Paraná esse caso. O advogado estava na delegacia e sei lá por quê, o que deu na cabeça desse advogado, ele resolveu passar um celular para o cliente, né, preso. Obviamente isso tudo foi filmado, o advogado foi preso. Ele estava exercendo a profissão? Sim. Foi preso em flagrante? Sim. Então precisa chamar um representante da OAB para acompanhar essa prisão. Para a lavratura do auto respectivo, se não tiver o representante da OAB, sob pena de nulidade. E nos demais casos, se o advogado for preso, mas não estava exercendo a advocacia, basta comunicar expressamente à seccional da OAB. Ah, teve um jogo lá de futebol, final do ano, comemoração, de um lado advogado, do outro lado juízes, promotores e servidores do fórum. No meio do jogo, o advogado e o juiz começam a discutir e entram em vias de fato, saem no murro, né? Nesse caso, vamos supor que tenha prisão. Nesse caso, tem que ter o representante da OAB? Não, porque ele estava jogando futebol, o advogado não estava exercendo a profissão, tá? É só se for prisão em flagrante enquanto o advogado exercia a profissão. Não ser recolhido preso antes da sentença transitada em julgado, senão em sala de estado maior. O que é uma sala de estado maior? Basicamente, é aquela que não tem grade, que não tem a compreensão de cela, tá bom? Mas veja, desde que não tenhamos o trânsito em julgado ainda. As instalações e comodidades condignas, cuidado aqui, ó, assim reconhecidas pela OAB, foi declarado inconstitucional. Então a OAB não tem que reconhecer nada, tá? E ainda, na sua falta, a prisão domiciliar. Vamos lembrar que na questão da prisão, o Supremo Tribunal Federal recentemente julgou
a questão que você ter ou não ter diploma não vai mudar muita coisa na sua vida se for preso, tá? Mas em todo caso aqui é aspecto voltado para ética e estatuto da OAB. Depois, é direito do advogado ingressar livremente nas salas e sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos. É aquela cordinha que separa a parte reservada dos magistrados. Nas salas e dependências de audiência, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e ainda, no caso de delegacias e prisões, mesmo fora do expediente, e ainda que o advogado não, o delegado não esteja lá na delegacia, tá? Em qualquer ofício ou recinto em que funcione uma repartição judicial, um serviço público onde o advogado deva praticar ato, sei lá, um cartório, colher prova, ter uma informação útil ao exercício da atividade, dentro do expediente ou fora, tanto faz, tá? E ser atendido, aí nesse caso, desde que esteja presente o servidor ou o empregado. É óbvio, né? Porque se ninguém estiver presente no cartório, não tem como ele ser atendido por um fantasma, né? É evidente. Em qualquer assembleia, em qualquer reunião que participe ou possa participar o seu cliente. Só que cuidado, desde que o advogado compareça munido de poderes especiais. Então imagina que o advogado, ele foi numa reunião lá do condomínio do cliente. O cliente não quis ir e pediu para o advogado ir. O advogado pode representar o cliente? Pode, mas ele tem que ter procuração. Ele tem que ter poderes especiais para representar o cliente nesse caso. O advogado pode falar sentado, pode falar em pé, ele pode permanecer em pé ou sentado durante a audiência, ele pode se retirar de qualquer local indicado no inciso anterior e ele não precisa pedir licença. Ele pode se dirigir diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho. Cuidado, não precisa marcar horário, não precisa agendar para ser atendido pelo juiz. Só tem uma condição. Qual é a condição? Quando o magistrado está lá, por exemplo, fazendo audiência, então o advogado João quer falar com aquele juiz, o juiz está fazendo audiência, então tem que esperar terminar a audiência. Aí o advogado vai até o gabinete do juiz, chegando lá, percebe que já existem 2 advogados também aguardando o magistrado. O que esse advogado deve fazer? Qual que é a única condição? Até por educação, né? Esperar a sua vez na fila. Então, o advogado não agenda horário para falar com o juiz e a única coisa que o advogado tem é que esperar na fila. Então, observando a ordem de chegada. Tem mais 2 advogados que chegaram primeiro, espera quando o juiz voltar da audiência, o juiz atender esses 2 advogados e depois passa para o terceiro advogado. Usar da palavra pela ordem. A palavra pela ordem é a chamada intervenção sumária. Não é para qualquer coisa, não é para qualquer momento. A pela ordem ela é utilizada sempre que nós tivermos uma dúvida, sempre que nós tivermos alguma situação. Pense comigo que ela é uma situação que possa influenciar o juiz a decidir de forma equivocada, uma situação excepcional, tá? Então, aqui nós tivemos uma mudança em 2022. Pode ser que o examinador goste de pegar isso aqui, então cuidado. Usar da palavra pela ordem em qualquer tribunal, seja do Poder Judiciário ou administrativo, em qualquer órgão de deliberação coletiva da administração pública, numa comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, mediante, olha lá, uma intervenção pontual e sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, a documentos ou afirmações que possam influenciar na decisão. Uma vez, só para que você visualize isso melhor, eu estava numa audiência e o réu, salvo engano, era um caso de roubo, não sei se era roubo ou tráfico de drogas, tá? E o promotor começou falando para que o réu explicasse melhor como foi a situação em que ele praticava estelionato. Eu sei que não tinha nada a ver o que o promotor estava falando com o que era o processo. Aí, o que eu fiz? Pela ordem, excelência, nós estamos aqui diante de um processo em que o meu cliente é acusado em tese pela prática do crime de roubo. Nada tem a ver com o crime de estelionato. Aí o promotor falou, opa,
Oh, desculpa, me equivoquei, entendeu? Então, pela ordem serve para isso, uma intervenção sumária, sempre para que você esclareça um equívoco, uma dúvida, para que você faça esse tipo de ajuste preciso e aí volta a correr a audiência. Pode reclamar de forma verbal ou por escrito, perante qualquer juiz, perante qualquer tribunal, perante qualquer autoridade, contra a desobediência, né, do Estatuto da OAB. Pode falar, assim como pode permanecer sentado ou em pé, pode também falar sentado ou em pé, em juízo, tribunal, órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do Poder Legislativo. Eu sempre dou o exemplo, né? Pensa aquele advogado bem velhinho que ele prefere falar em pé porque ele já está cansado. Ou aquele advogado que está com problema nas costas, na coluna, e ele não pode ficar sentado, então ele fala em pé. Tanto faz. Pode falar em pé, pode falar sentado, pode permanecer em pé na audiência, pode ficar sentado, não tem problema nenhum, tá? Examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário, legislativo ou da administração pública em geral, autos, processos que já terminaram ou estão em andamento, mesmo sem procuração. Cuidado, né? Vamos colocar aqui um asterisco. Mesmo sem procuração, desde que não seja um processo sob segredo de justiça. Se for um processo sob segredo de justiça, obviamente só vai examinar se tiver procuração. Claro, processo eletrônico, isso quase que está em desuso. Quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópia com possibilidade de tomar apontamento. Ai, Barbieri, e no processo eletrônico com segredo de justiça, eu posso lá bisbilhotar? Só se você tiver procuração. Se não tiver procuração, obviamente também você não conseguirá. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Aqui nós temos uma súmula vinculante muito importante. Aí você vai falar, professor, o que pode aparecer de pegadinha nessa súmula vinculante? A situação aqui é a seguinte: o advogado, ele tem direito a acessar o inquérito policial? Claro, claro que sim. Só que tem que tomar cuidado, e a prova vai colocar isso para você, na seguinte situação. Temos uma operação em andamento. O advogado pode ir lá e visualizar o inquérito antes? Claro que não. Então, muito cuidado, porque é um direito do advogado? É. Só que esse direito, ele tem que estar dentro de um contexto em que aquela operação já ocorreu, já está documentada, porque senão, até mesmo se ele souber antes, ele vai frustrar a operação. Dá uma olhada na súmula vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, ao inquérito policial, já documentados em procedimento investigatório. Ou seja, se a operação estiver acontecendo, é óbvio que o advogado não terá acesso. Então, faz a gentileza aqui comigo, ó, coloca lá, ver súmula vinculante 14, tá? Então, coloca para mim, ver súmula vinculante 14, que é uma súmula vinculante que está ligada a esses dois assuntos aqui. Súmula vinculante 14. Perfeito? Fácil. Então, assim, são sempre essas pegadinhas, são sempre esses detalhes que o examinador gosta de cobrar. E assim, ó, só para você ter uma ideia do quão importante é estudar direitos do advogado, nós já tivemos prova em que as 8 questões foram só sobre direitos do advogado. Entendeu? Então, não tem jeito. Isso aqui é importante demais da conta. Ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, seja em cartório ou na repartição competente, e retirar pelos prazos legais. Lembra, né? Desde que, vamos colocar aqui um asterisco, desde que não esteja em segredo de justiça. Retirar autos de processos findos, aqueles que já terminaram, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias, desde que não esteja em segredo de justiça. Ser publicamente desagravado. O desagravo nós vamos ver depois no regulamento geral, no RG. Mas já memorize isso aqui, ó, quando for ofendido no exercício da profissão ou em razão dela.
Sempre que o advogado for ofendido por estar exercendo sua profissão, o juiz ofendeu o advogado, o promotor, o delegado, o desembargador, a OAB pode então fazer o desagravo. E aí, nós vamos ver mais sobre o desagravo quando nós estudarmos, ainda na aula de hoje, o regulamento geral. Então, você vai colocar na sua cabeça: o advogado, no exercício da profissão, foi ofendido. A OAB pode fazer o desagravo? Na verdade, pode e deve fazer o desagravo. O desagravo nada mais é do que uma medida para você limpar a imagem da advocacia. Usar símbolos privativos da profissão de advogado, né? Então o broche na lapela lá da OAB, etc. Recusar-se, olha aqui mais uma vez o sigilo que nós já estudamos em outras aulas, olha o sigilo aparecendo aqui, ó. Recusar-se a depor como testemunha em processo no qual atuou ou deva atuar, sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo que esse cliente tenha autorizado ou pedido para você, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Então, olha que interessante que o advogado, ele não é obrigado a depor, mesmo que o cliente tenha autorizado. Ele pode sair daquela salinha que está esperando a audiência acontecer no fórum? Depende. Cuidado aqui, ó. O advogado pode se retirar do recinto onde se encontre aguardando a audiência, pregão para ato judicial, depois de 30 minutos do horário designado. Ih, Barbieri, ó, já estou esperando aqui há 40 minutos e nada. Posso ir embora? Depende. Depende por quê? O juiz está lá fazendo audiência e a pauta atrasou? Sim, então você tem que esperar. Agora, e se eu já estou há 35, 45, uma hora esperando e até agora o juiz nem apareceu? Aí você pode ir embora, desde que antes você faça isso documentado. Ou seja, ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade, pensa o juiz, que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolada em juízo. Ou seja, você vai lá no cartório e fala, ó, faz para mim um protocolo que a minha audiência estava marcada para as 2h30, agora já são 4 horas e, né, 1h30 de atraso, e o juiz sequer apareceu. Aí o cartorário vai fazer esse protocolo e você vai ter a comprovação, né, para que depois não venha uma revelia contra o seu cliente. Então, essa questão de depois de 30 minutos de atraso é sempre muito relativo, porque se o juiz estiver ali trabalhando e ocorreu o atraso porque a pauta está atrasada, porque teve uma audiência com muitos réus, muitas testemunhas, você vai ter que esperar. Agora, se o juiz nem apareceu, aí não, né? Aí um abraço, desde que você faça e tenha esse protocolo. Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento. E ainda de todos os elementos investigatórios e probatórios decorrentes ou derivados, seja de forma direta ou indireta, podendo inclusive, no curso da apuração, apresentar razões e apresentar quesitos. Ou seja, é a ampla defesa, né, inclusive no procedimento e na fase de investigação. Parágrafo 2º-B, colcha de retalhos, né? Poderá o advogado realizar sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática do relator, que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações. Então, quando é que cabe sustentação oral feita pelo advogado? Recurso de apelação, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, embargos de divergência. Vamos lembrar? Recurso especial, ele vai para o STJ, recurso extraordinário, ele vai para o STF. Ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária lá do tribunal. O advogado somente poderá ser preso em flagrante, olha lá, prisão em flagrante, quando estiver exercendo a profissão, em caso de crime inafiançável. E aí lembra, o advogado exercendo a profissão foi preso em flagrante, precisa do representante da OAB para acompanhar o ato. Lembra disso. O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados, isso aqui já caiu, então no juizado especial, nos fóruns, nos tribunais, nas delegacias de polícia e nos presídios,
Salas especiais permanentes para os advogados. Aquela salinha da OAB. Então, essa salinha deve estar no juizado especial, deve estar no fórum, deve estar no tribunal, deve estar na delegacia de polícia e deve estar no presídio. Essa sala, ela fica ali um pouquinho e depois é retirada ou ela é permanente? Ela é permanente. Só que toma cuidado que o Supremo declarou inconstitucional esse finalzinho aqui, ó, com uso assegurado à OAB. A OAB vai ter o controle dessa sala? Controle não, até porque é um bem público, né? Então a OAB não vai controlar isso, ela vai só usar, tá bom? Mais uma vez o desagravo. No caso de ofensa inscrito na OAB, no exercício da profissão ou de cargo ou função de órgão da OAB, o conselho competente deve promover o desagravo público do ofendido, sem prejuízo de responsabilizar criminalmente o infrator. Como eu falei para você, o regulamento geral nós vamos estudar lá no artigo 18 do regulamento geral, do RG, que é o desagravo público. Mas já vai colocando em mente o advogado, o membro da OAB, o presidente da subseção, eles exercendo a função, eles foram ofendidos. Ofenderam não só a eles, mas a dignidade da advocacia e da OAB. Desagravo público, tá? Presentes indícios. Lembra que eu falei para você que a inviolabilidade do escritório, ela é uma inviolabilidade relativa? Então, agora a partir do parágrafo 6º, e o parágrafo 6º se desdobra numa enormidade de parágrafos, você vai perceber que aquela regra que o escritório é inviolável é uma regrinha desse tamanho por uma quantidade de exceções absurdamente grandes. Olha lá. A inviolabilidade do escritório é regra, mas se estiverem presentes indícios de autoria e materialidade da prática do crime pelo advogado, o juiz, então não é o delegado, é só o juiz, pode decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 2º do caput. Essa decisão tem que ser motivada, vai ser expedida a ordem de busca e apreensão. Pergunta: essa busca e apreensão pode ser genérica? A polícia pode ir lá e pegar o que quiser? Não. Essa busca e apreensão é detalhada, é específica, é pormenorizada. Então, de forma específica e pormenorizada. A ser cumprida, olha lá, na presença do representante da OAB. O Supremo Tribunal Federal, na semana passada, salvo engano, foi o ministro Gilmar Mendes, ele decretou a nulidade de uma condenação porque a busca e apreensão no escritório de advocacia contra aquele advogado foi feita sem o representante da OAB. Então tem que ter a presença da OAB, sendo em qualquer hipótese proibida a utilização dos documentos, das mídias, dos objetos pertencentes a clientes do advogado investigado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes. Só toma cuidado. Se alguns clientes desse advogado, o advogado está sendo investigado, teve a ordem de busca e apreensão concedida pelo juiz de forma detalhada, tudo bonitinho. Se alguns clientes desse advogado também estiverem sendo investigados no mesmo processo, aí é óbvio que esses clientes também serão objetos ali da busca e apreensão dos documentos, etc., desses clientes, e não de todos os clientes do escritório, né? Vamos lá. Ainda nesse contexto da busca e apreensão expedida pelo juiz, detalhada, pormenorizada, contra o escritório de advocacia, tem acompanhamento do representante da OAB e etc. A medida cautelar, a medida judicial, veja que o delegado não pode, que importe na violação do escritório ou do local de trabalho do advogado, será sempre determinada em hipótese excepcional, desde que exista fundamento e indício pelo órgão acusatório. Então, existe ali uma cara que realmente aquilo pode ser verdade, então nós vamos investigar. É proibida a determinação da medida cautelar desse artigo se estiver fundada exclusivamente em elementos produzidos em declarações do colaborador, ou seja, uma delação premiada, sem confirmação por outros meios de prova. Então imagina que só tem uma delação premiada, o juiz, o Ministério Público pediu a busca e apreensão no escritório do advogado, o juiz só tem a delação premiada, não tem nenhuma outra prova. Pode? Não pode determinar a busca e apreensão. O representante da OAB, nesse caso, né, tem direito
a ser respeitado pelos agentes responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob pena de abuso de autoridade, e o dever de zelar pelo fiel cumprimento do objeto da investigação, bem como de impedir que documentos, mídias e objetos não relacionados à investigação, especialmente de outros processos do mesmo cliente ou de outros clientes que não sejam pertinentes à persecução penal, sejam analisados, fotografados, filmados, retirados ou apreendidos do escritório de advocacia. Então, se a busca e apreensão é detalhada, é pormenorizada, deve ser feita a busca e apreensão em relação àquilo e não em relação a tudo que a polícia desejar. No caso da inviolabilidade técnica, quanto à segregação, separação de documentos de mídia ou dos objetos não relacionados à investigação, em razão da natureza ou volume, no momento da execução da decisão judicial de apreensão ou da retirada do material, a cadeia de custódia preservará o sigilo de seu conteúdo, ou seja, o passo a passo, desde a colheita da prova, deve ser mantido todo o sigilo, assegurada a presença do representante da OAB. Na hipótese que não foi observado isso pelo agente público, que estava cumprindo a busca e apreensão, o representante da OAB fará o relatório do fato ocorrido, com a inclusão dos nomes dos servidores, dará conhecimento à autoridade judiciária, encaminha ao juiz, e à OAB para que noticie o crime. É garantido o direito de acompanhamento por representante da OAB e pelo profissional investigado durante a análise dos documentos e dos dispositivos de armazenamento de informação pertencentes a advogado, apreendidos ou interceptados em todos os atos, para assegurar o cumprimento do que está sendo determinado na busca e apreensão. Então, assim, foi recolhido CPU, notebook, etc. Aí, quando for feita a análise de tudo isso, tanto o representante da OAB quanto o advogado investigado, eles têm direito a acompanhar, perfeito? A autoridade responsável informará com antecedência mínima, cuidado com o prazo, prazo mínimo e não máximo, de 24 e não 48 horas, a seccional da OAB, a data, o horário, o local em que serão analisados os documentos e os equipamentos apreendidos. Garantido o direito de acompanhamento em todos os atos pelo representante da OAB e pelo advogado investigado. Mas, se for urgente e for fundamentado pelo juiz, analisar os documentos dos equipamentos apreendidos poderá acontecer no prazo inferior a 24 horas. E aí garante o direito de acompanhamento em todos os atos pelo representante da OAB, pelo profissional investigado. Perfeito? Então pode acontecer isso antes de 24 horas, essa informação, essa notificação? Pode, desde que seja urgente e o juiz tenha fundamentado. É proibido ao advogado, é vedado ao advogado efetuar colaboração premiada com quem seja ou tenha sido seu cliente. E se o advogado fizer, vai ter processo disciplinar que poderá resultar no quê? Na sua expulsão da OAB. Tá? Então, se nós pegarmos ali o artigo 35 do Estatuto, o que acontece? Vamos lá, isso aqui é uma novidade, então se é novidade, fica ligado, tá? Vamos lá no Estatuto da OAB, artigo 35, já na parte das infrações, nós vamos estudar isso ainda hoje, inciso 3º, pega lá para mim, artigo 35, inciso 3º, exclusão. As sanções disciplinares consistem em, inciso 3º, exclusão. Então, o que acontece? Imagina que nós tivemos lá, o cliente contou tudo para o advogado daí, para tirar o dele da reta, o advogado faz uma colaboração premiada. E ele todo o sigilo que ele tinha daquele cliente, ele foi e colocou, então tá bom. Sabe o que vai acontecer com esse advogado? Vai sofrer um processo administrativo na OAB e poderá ser excluído dos quadros da OAB. Então, esse parágrafo 6º aqui é importantíssimo. É proibido ao advogado efetuar delação premiada, colaboração premiada, contra quem seja ou tenha sido seu cliente, atual ou ex-cliente. E se ele não observar isso, ele pode ser esse advogado excluído da OAB. A ressalva constante do parágrafo 6º desse artigo, olha lá, não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seu partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime. Então, foi aquilo que eu falei. Se o advogado e mais 2 clientes dele estão sendo investigados e essa investigação resultou na quebra
da inviolabilidade do escritório na busca e apreensão, esses dois clientes também vão sofrer busca e apreensão dos documentos que tenham no escritório, óbvio. Nos autos sujeitos a sigilo, aquilo que eu já falei para você, o advogado deve apresentar procuração, óbvio. No caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados às diligências, aquilo que eu falei, né? As diligências em andamento e ainda não documentadas no processo. Súmula vinculante que nós já vimos. Quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Depois disso, parte final que já foi cobrada na nossa primeira fase. Pô, professor, não estão observando aqui alguns dispositivos do Estatuto. Opa, olha como a sanção é grave. A inobservância dos direitos estabelecidos no inciso 14. O fornecimento incompleto dos autos. O fornecimento de autos em que houve a retirada das peças que já estavam naquele inquérito implicará responsabilização criminal e administrativa por abuso de autoridade do responsável que impediu o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo ainda do advogado requerer acesso aos autos para o juiz. Imagina lá um inquérito físico que tem a folha 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 7, a 8 e a 9 não estão lá. Aí vai para 10, 11, 12. A 13 e a 14 não estão. Vai para 15, 16. Ou seja, encaixa perfeitamente nesse parágrafo 12. O advogado pode requerer isso para o juiz e ainda o agente público que praticou isso vai responder judicial e administrativamente, inclusive judicial no aspecto criminal. O disposto nos incisos 13 e 14 desse artigo aplica-se integralmente a processos e procedimentos eletrônicos. Foi aquilo que nós falamos já. Cabe privativamente ao Conselho Federal da OAB, então não vale subseção, não vale conselho seccional, em processo disciplinar próprio, dispor, analisar e decidir sobre a prestação efetiva do serviço jurídico realizado pelo advogado. Então, só o Conselho Federal. Cabe também ao Conselho Federal da OAB dispor, analisar e decidir sobre os honorários advocatícios dos serviços jurídicos realizados pelo advogado, sempre de forma sigilosa, observado o que diz a Constituição. E é nulo em qualquer esfera de responsabilização ato praticado com violação da competência privativa do Conselho Federal. Ou seja, somente o Conselho Federal pode analisar esse caso. O Conselho Seccional de Minas Gerais toma essa decisão. É nulo, ponto, tá bom? Depois disso, saímos dos direitos dos advogados e agora nós temos direitos específicos para as advogadas. Professor, toda e qualquer advogada? Não. Tem situações aqui peculiares. Olha lá. São direitos da advogada que está gestando entrar em tribunais sem ser submetida a detector de metal e aparelho de raio-x. Ou seja, a advogada gestante, ela vai entrar no fórum, vai entrar no tribunal e ela não se submete a detector de metal. Nem aquele grandão e nem aquele de mão, sabe? Nem se submete a aparelho de raio-x. Por quê? Porque isso pode afetar o bebê que está no ventre, que está sendo gestado. Depois, ela tem direito à reserva de vaga em garagem dos fóruns dos tribunais, ou seja, ela está grávida, imagina que ela está no 8º mês de gestação, trigêmeos, cansada, enorme, aquela barriga grande. Imagina ela parar lá no final do estacionamento, andar sob o sol quente. Não, né? Então, o que é mais justo? Que ela tenha a vaguinha dela reservada lá pertinho da porta do fórum, para que ela tenha o menor desgaste possível e etc. Então, não é qualquer advogada que tem essa vaga reservada. É só para a advogada que está sendo a gestante, tá bom? Barbieri, mas quantos meses de gestação? A lei não fala. A lei não fala. Se ela tiver ali um atestado médico que está grávida, filho, já vale, tá? Agora, também é direito da advogada que está amamentando, lactante, que adotou ou que acabou de dar à luz, ter acesso à creche, onde houver, ou a local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. Sabe quando a gente vai em shopping, em alguns restaurantes que tem um banheiro família, que tem ali o trocador para o bebê, que tem ali um micro-ondas, às vezes para aquecer a mamadeira, né? Enfim, é esse ambiente onde houver, né? É também direito da gestante,
da lactante, da adotante ou de quem deu à luz, preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, desde que comprove a sua condição. Ou seja, a gestante chega lá, 8º mês de gestação, barrigona, tá lá, ó, você é a 4ª na sustentação oral. Opa, eu tô grávida, tá aqui o atestado médico, eu tenho direito a pular a fila, a furar a fila e ser a primeira. A adotante ou quem deu à luz, a suspensão dos prazos processuais. Cuidado quando for a única advogada da causa, desde que já haja notificação por escrito ao cliente. O Barbieri tem 2 advogadas atuando nesse processo. Uma delas acabou de ser mãe. Tem 2 dias que a criança nasceu, o parto foi um espetáculo, um sucesso. Elas estão em casa e estão super bem. A outra advogada não deu à luz, não adotou ninguém, tá tudo certo. Tem direito à suspensão do prazo aqui? Não. Por quê? Muito simples. Porque se ela tiver outro advogado ou outra advogada na causa e a outra advogada não deu à luz e nem adotou, por exemplo, não tem direito à suspensão no processo. Agora, se ela deu à luz, se ela adotou e ela for a única advogada naquele processo, suspende o prazo, tá bom? Os direitos previstos à advogada gestante ou lactante aplicam-se enquanto perdurar essa situação, né? De estar gestando ou estar amamentando. Os direitos assegurados nos incisos 2º e 3º desse artigo, à advogada adotante ou que deu à luz, serão concedidos pelo prazo previsto no artigo 392 da CLT. Você fala, nossa, Barbieri, eu preciso saber desse prazo? Olha, eu acho que é interessante que você saiba desse prazo. E aí faz uma gentileza, já anota aí do ladinho qual é o prazo do artigo 392. Ele diz que a empregada gestante tem direito à licença maternidade de 120 dias, tá bom? Ah, não, professor, mas aqui o órgão público que eu trabalho, a licença é maior. Não tem problema, tá? Mas para a prova, pelo menos de 120 dias. Depois disso, o direito assegurado no inciso 4º desse artigo, advogado adotante ou que deu à luz, agora é o quê? Agora é a suspensão do prazo. O que nós temos que lembrar? Nós temos que lembrar que você está diante do CPC. E aí, como é que fica? No CPC, lá no que diz respeito ao artigo 313, parágrafo 6º, você vai ter um outro prazo. Então, cuidado para que você não caia em pegadinha. Anota o prazo aí. O prazo é de 30 dias, tá? Deixa eu pegar aqui e abrir o parágrafo 6º para você. No caso do inciso, o período de suspensão será de até 30 dias. Então, o primeiro prazo da licença, na questão da licença maternidade, inciso 2º e 3º, tá aqui. Opa, inciso 2º, 120 dias, inciso 3º também aqui vale. Então, na CLT fala de 120 dias. E no CPC, a suspensão do inciso 4º, suspensão dos prazos de 30 dias. Aí olha só, artigo 7º-B, constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado, que está lá no inciso 2º, no inciso 3º, no inciso 4º e no inciso 5º. Faz uma gentileza, pega os incisos 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 7º e releia. Eu já vou fazer isso para você também. Olha lá, o inciso 2º é a inviolabilidade do escritório, lembra? O inciso 3º, a comunicação com o cliente de forma pessoal e reservada, mesmo sem procuração, mesmo que o cliente esteja preso e seja considerado incomunicável. Inciso 4º, ter a presença do advogado quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia. Inciso 5º, não ser preso antes do trânsito em julgado em qualquer sala, em qualquer cela, mas se não na sala de estado maior, com instalações dignas. E não, se não tiver essa sala de estado maior, prisão domiciliar. O inciso 5º, com a decisão do STF, ficou complicado, né?
Mas por enquanto, para a prova, pensa dessa maneira. Até porque a FGV, ela não cobra jurisprudência com tanta veemência assim. E mais, essa decisão do Supremo veio depois da publicação do nosso edital. Então, eu acredito que não vai ter nenhuma interferência na sua prova, tá bom? Beleza? Ah, Barbieri, mas e se, por exemplo, o advogado deveria ter o direito de conversar com o cliente de forma pessoal e reservada e isso não foi garantido? Então, vamos ver. No caso que isso não foi respeitado, quem desrespeitou pode ser condenado de 2 a 4 anos e ainda pagar multa. Perfeito? Respira fundo, toma uma água, dá uma alongada. Nós estamos aqui com pouco mais de 45 minutos do que de aula só sobre direitos do advogado e da advogada. Vamos agora, já respirou, já deu uma alongada, tomou uma água, foi ao toalete, tomou um café. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula, que também é muito importante para a nossa prova de domingo, que diz respeito às infrações. Isso aqui cai pra caramba também. E eu quero que você veja comigo as infrações e depois um pedaço bem pouquinho, que é aquilo que diz respeito ao desagravo. Vamos falar das infrações? Vamos ver o que o advogado não pode fazer? Constitui infração disciplinar. Exercer a profissão quando esteja impedido. Ele está suspenso, por exemplo. Ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não inscritos, aos proibidos ou impedidos. Imagina lá que eu tenho um amigão que não passa na OAB de jeito nenhum, e ele é só bacharel e eu permito que ele atenda no meu escritório como se advogado fosse. Pode isso? Não. Se eu fizer, eu estou praticando falta e responderei administrativamente. Manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nessa lei é aquele caso clássico de você ter... Opa! Lembra disso aqui depois. É aquele caso... Ó, o computador querendo terminar nossa aula, que é isso? É aquele caso clássico de você ter uma sociedade que não está registrada na OAB, por exemplo. Valer-se de agenciador de causas mediante participação nos honorários, angariar ou captar causas com ou sem intervenção de terceiro. Isso aqui é o que? O aspecto da mercantilização, que a gente não deseja e nós já estudamos na nossa mega revisão. Ainda, assinar, isso aqui todo advogado já fez bastante, né? Assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou extrajudicial que não tenha feito ou que não tenha em nada colaborado. Você pede para o estagiário fazer lá uma petição qualquer, o estagiário manda para você e fala, nossa, tá perfeito, só isso, vou assinar aqui. Cometeu falta ética, né? É o que está na lei. Advogar, cuidado, isso aqui sempre cai na prova. Você pode, enquanto advogado, advogar, criar uma tese contra o texto de lei? A princípio, não, salvo se aquele texto de lei for inconstitucional, por exemplo. E essa é a exceção que o examinador gosta de cobrar. Advogar contra a literal disposição de lei, presumindo-se boa-fé, quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior. A lei está dizendo tal coisa, mas ontem foi publicado, o STF decidiu em sentido oposto. Posso advogar contra o texto dessa lei? Posso. Por quê? Porque eu tenho decisão judicial em sentido oposto. Violar sem justa causa o sigilo profissional. E aí você tem que lembrar, o sigilo profissional é regra, mas essa regra tem exceção. Eu posso quebrar o sigilo profissional sempre que existirá justa causa. Então, se o advogado quebrou o sigilo profissional com justa causa, não tem infração ética. Se for sem justa causa, tem infração ética. Estabelecer entendimento com a parte contrária sem autorização do cliente ou ciência do advogado da parte contrária. Prejudicar por culpa grave interesse confiado ao seu patrocínio. O advogado lá que fez uma bobagem ou perdeu um prazo, etc. Tá? Acarretar de forma consciente, por ato próprio, a anulação ou nulidade do processo em que funcione. O advogado, de forma consciente, ele está tomando uma medida para que lá na frente ele peça a nulidade do processo. Abandonar a causa sem justo motivo. Lembra, se tiver justo motivo, o advogado notifica o cliente e renuncia, tá? Ou ainda, ele notificou a renúncia, mas não passou 10 dias da comunicação da renúncia e o cliente, obviamente, não contratou outro advogado nesse período. Se você fez isso, é falta ética. Não, Barbieri, eu notifiquei a renúncia, no 5º dia da renúncia, ou da notificação da renúncia, o cliente contratou outro advogado. Aí não tem falta ética.
Recusar-se a prestar sem justo motivo assistência jurídica quando nomeado em virtude de não ter defensoria pública. Professor, eu tenho justo motivo. Aí você não pratica falta ética. Fazer publicar na imprensa de forma desnecessária, com habitualidade, alegações forenses ou relativas a causas pendentes. O que isso está acarretando? Captação de clientela. Deturpar o teor de dispositivo de lei, mudar o que está na lei, mudar o que está no livro da doutrina, mudar o que está na decisão do tribunal, bem como alterar depoimento, documento, alegação da parte contrária para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa. Pensa um advogado vagabundo picareta que faz isso aqui, né? Comete falta ética. Fazer em nome do cliente, sem autorização escrita desse cliente, a afirmação que outra pessoa praticou um fato definido como crime. Ou seja, se você está advogando para o autor e você vai falar que o réu praticou um crime, o teu cliente tem que ter autorizado isso por escrito. Se você não tivesse autorização por escrito, você praticou falta ética. Deixar de cumprir no prazo estabelecido determinação emanada do órgão ou de autoridade da ordem. A OAB pediu para você fazer algo em tal prazo, você não fez. Em matéria de competência da OAB, depois de regularmente notificado. Prestar concurso a clientes ou a terceiros para a realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-lo. Você e seu cliente vão tentar subornar o oficial de justiça. Caso clássico, tá? Não pode. Solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. Você pediu dinheiro para subornar o agente público, por exemplo. Caso clássico aqui desse inciso. Então fica ligado, tá? Estou sempre te dando o caso concreto, sempre te ilustrando para que você visualize isso na hora da prova. Ainda, receber valores da parte contrária sem autorização do constituinte, do seu cliente. Na procuração, já coloco que você pode receber valores em nome do cliente, para não correr esse risco. Locupletar-se, receber o dinheiro de qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou pessoa interposta. O tal do enriquecimento ilícito. Recusou-se de forma injustificada a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros. Cuidado! Como assim injustificado? Poxa, professor, imagina lá uma situação na prova que o advogado já prestou contas ao cliente, o cliente já tomou ciência, já assinou o recibo, está tudo certo. O cliente quer nova prestação de contas. O advogado presta novas contas, o cliente já sabe, já tirou as dúvidas, daqui 6 meses o cliente quer nova prestação de contas. Não, né? Pelo amor de Deus, não vou ficar prestando contas o resto da minha vida, é a mesma coisa que eu já fiz 2 vezes, entendeu? Aí tem justificativa para não prestar novas contas. Agora, se nunca prestou contas para o cliente pede prestação de contas, o advogado é obrigado a prestar. Reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança. Deixar de pagar contribuições, multas e serviços devidos ao AB depois de notificado. Cuidado que o STF declarou a impossibilidade, declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo. Se o sujeito precisa pagar a multa, não tem dinheiro, como é que ele vai ficar impedido de trabalhar? Concorda? Então o Supremo diz que isso é inconstitucional. Só coloquei aqui, então você já pode riscar esse inciso. Incidir, praticar erros reiterados. Manter conduta incompatível com a advocacia, né? É advogado e tem uma banca do jogo do bicho, por exemplo. Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição. Pegou lá o diploma e aquele diploma é falso para ser inscrito na OAB, não pode. Tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. Praticar crime infamante, todo e qualquer crime que traz má fama para a advocacia, aquelas situações clássicas que todo advogado é picareta, todo advogado é estelionatário, né? Praticar o estagiário ato excedente da sua habilitação. O estagiário agora está fazendo audiência, o lazarento, sem a presença do advogado. Pode isso? Não pode. Ele excedeu a sua habilitação. Praticar, olha que novidade, assédio moral, assédio sexual ou discriminação. Ah, o advogado está assediando outra advogada no escritório. O advogado praticou um ato discriminatório contra a secretária do escritório, tá? Então, nesse caso, a advogada assediou moralmente o estagiário. Então, nesse caso, incide aqui.
Inclui-se o que é conduta incompatível, né? Nós vimos aqui, ó, conduta incompatível. Prática reiterada de jogo de azar é aquele não autorizado por lei, jogo do bicho, por exemplo. Incontinência pública e escandalosa, embriaguez ou toxicomania habitual. Eu sei que daí tem aquela discussão, pô, mas o cara que é alcoólatra, ele tem problema de saúde. Eu sei, mas para a prova, pensa assim, ó, se aparecer lá que o advogado está sempre embriagado, todo dia ele vai para o fórum bêbado, fedendo cachaça, etc. É uma conduta incompatível, perfeito? Depois, para os fins dessa lei, aqui nós temos algumas questões conceituais. O que é assédio moral? A conduta praticada no exercício profissional ou em razão dele, por meio de repetição deliberada de gestos, palavras faladas ou escritas ou comportamentos que exponham o estagiário, o advogado ou qualquer outro profissional que esteja prestando seus serviços a situações humilhantes e constrangedoras, capazes de lhe causar ofensas à personalidade, à dignidade, à integridade psíquica ou física, com o objetivo de excluí-lo das suas funções ou de desestabilizá-los emocionalmente e deixando o ambiente profissional tóxico, deteriorado. O que é um assédio sexual? Também é basicamente o assédio moral voltado ao aspecto sexual. Conduta de conotação sexual, o sujeito lá chega do lado da advogada, o advogado do escritório chega do lado do advogado e fica pegando nas partes íntimas, por exemplo, tá? No exercício da profissão ou em razão dela, manifestada de forma física ou por palavras, gestos ou outros meios, proposta ou imposta à pessoa contra, olha só, tem que ser contra a vontade dela, tá? Causando-lhe constrangimento e violando a sua liberdade sexual. Imagina que o advogado chega para o advogado e fala: horário de almoço, você tem algum compromisso? Não, não tenho. Vamos tomar um banho de hidro no motel? Ela fala: vamos. Teve assédio sexual aí? Não. Por quê? Porque o convite é feito e a outra pessoa concorda. Fala: ó, que ideia boa, claro que eu quero. Tá bom? Então, cuidado que na questão do assédio sexual, olha só, você tem que ter contra a sua vontade. Quer namorar comigo? O advogado fala, sei lá, para outro advogado, para o estagiário, etc., no escritório. Ela fala: aceito. E aí os dois dão um beijo. Teve assédio sexual aí? Não, né? Porque não tem contra a vontade de ninguém. Discriminação. A conduta de discriminação, ela pode ser uma ação ou omissão que dispensa um tratamento constrangedor ou humilhante à pessoa ou a um grupo de pessoas, em razão de uma deficiência. Ah, o sujeito está na cadeira de rodas, ele é discriminado por isso. Pertence a determinada raça, cor ou sexo, ele é, né, nordestino, origem étnica, condição de gestante, lactante ou nutriz, faixa etária, o estagiário velho, burro, religião, aquele advogado é macumbeiro, ou outro fator. Então aqui a discriminação ela é bem ampla, tá? Se cair na prova vai ser algo bem gritante que não tem erro. E quais são as sanções? São 4. Censura, depois você tem a suspensão, depois você tem a exclusão e você tem a multa. E a advertência? A advertência não é espécie sancionatória. Quais são as sanções disciplinares? Censura, suspensão, exclusão e multa. As sanções devem constar do assentamento da ficha do advogado, depois de transitar em julgado, não podendo ser objeto de publicidade a censura, ou seja, a censura ela é sigilosa. As outras, suspensão, exclusão e multa, essas sim terão publicidade, tá bom? A censura é aplicável, aí tem aqui os incisos, se violar alguma coisa que está no Código de Ética, se violar preceito dessa lei, quando não seja uma sanção mais grave. É caso de suspensão, sanção mais grave. Você vai aplicar censura? Nunca, né? A censura, cuidado aqui, ó. A censura pode ser convertida em advertência? Sim, em ofício reservado, sem registro na ficha do advogado, quando estiver presente uma circunstância atenuante. O advogado é primário, fez uma bobagem, mas é um excelente advogado, nunca fez nada de errado. Então aquela censura é convertida em advertência, tá? Depois, quando que ocorre suspensão? A suspensão é aplicável nos casos, veja lá, do inciso 17 até o 25, geralmente quando envolve dinheiro, tá? Eu não acho que vai cair na prova algo tão específico. Mas se envolver dinheiro, é suspensão.
Se envolver crime, é expulsão, é exclusão, tá? Depois, reincidência e infração disciplinar. Ah, Barbieri, tomou uma pena de censura, toma uma segunda pena de censura. Reincidiu, né? Reincidiu. Ali ele vai ser suspenso. A suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional em todo o território nacional. Qual que é o prazo? De 30 dias até 12 meses. Então, de 30 dias a 12 meses. Lembra que não tem depois mais a suspensão em razão do não pagamento de anuidade, tá? E ainda na questão de jurisprudência, como eu falei para você, não é característica da FGV fazer tipo de cobrança assim. A FGV tem muito mais a cobrança de cara crachá, tá? Tá no texto da lei, ela cobra. Não tá, ela não cobra. Fechou? Fácil. A exclusão, lembra da novidade que se houve delação premiada por parte do advogado contra o cliente ou ex-cliente, ele poderá ser excluído. Nós vimos isso lá nos direitos do advogado. Depois, se reincidiu em infração, é suspenso, lembra? E se nós tivermos 3 suspensões, 3 vezes a pena de suspensão, aí você converte para exclusão. As infrações definidas no 26 até o 28, aí você vai ver, por exemplo, ó, 26. Falsa prova, crime. Depois, praticar crime infamante, ó o crime aqui. Sempre que tiver crime na questão, vai para a pena de exclusão. Para aplicação da sanção disciplinar de exclusão, olha só, é necessária a manifestação favorável de 2/3 dos membros do conselho. Multa, última das sanções. A multa ela é variável entre o valor de 1 anuidade até o máximo de 10 anuidades. E ela é aplicável de forma cumulativa com censura ou suspensão. Então, cuidado aqui, ó, que a multa ela não se aplica com a exclusão. A multa ela vai ser somada com a pena de suspensão, multa mais suspensão, ou multa e mais censura. Se o sujeito foi excluído dos quadros da OAB, não tem a pena de exclusão e multa, tá? Então é censura ou suspensão. Sempre que tivermos diante de circunstâncias agravantes. Na aplicação das sanções disciplinares, são consideradas para fins de atenuação o quê? Falta cometida na defesa de prerrogativa profissional, não teve punição anterior, era primário, exercício assíduo, né, de um mandato, de um cargo na OAB, prestação de relevantes serviços da advocacia e os antecedentes profissionais do advogado, as atenuantes, o grau de culpabilidade, tudo isso vai ser visualizado para decidir sobre a conveniência da aplicação cumulativa da multa com outra sanção, aí só sendo suspensão ou censura, e o tempo da suspensão, se for o caso, e o valor da multa, né? Ah, não, tudo aqui diz que o advogado é realmente um bom profissional e etc. Tudo atenua. Então a multa vai ser de 1 anuidade, por exemplo? Sim. É permitido, ó, isso aqui é muito importante, tá? Reabilitação. Reabilitação. Cuidado que tem 2 situações. Somente na OAB ou reabilitação na OAB mais condenação criminal, tá? Deixa eu te explicar. O sujeito, advogado, praticou uma infração e na OAB ele foi punido. Ele pode se reabilitar? O que é reabilitar? É como se você limpasse a sua ficha. É como se você limpasse aquilo que está de sanção no seu passado. E ele pode ser condenado só na OAB, ou ele pode ser condenado na OAB e também ter sido condenado criminalmente. Sei lá, o advogado praticou estelionato. O que acontece? É permitido ao advogado que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer 1 ano após o seu cumprimento. Então vamos ver aqui, ó. O advogado tomou uma suspensão, aqui ele cumpriu a suspensão. 1 ano depois, ele não praticou nenhuma outra falta, ele pode buscar a reabilitação. Apaga isso da sua ficha, ele volta a ser primário. Pense assim.
A reabilitação em face do quê? De provas efetivas de bom comportamento. Agora, quando a sanção disciplinar resultar na prática de crime, o pedido de reabilitação depende também da reabilitação criminal, ou seja, nessa segunda hipótese, ele foi condenado criminalmente, então ele precisa da reabilitação criminal, para daí ele fazer o quê? Ele fazer a reabilitação na OAB, tá? Então, cuidado com essas duas situações. Fica impedido de exercer o mandato profissional a quem forem aplicadas as sanções disciplinares de suspensão ou exclusão. Ah, Barbieri, mas e se ele recebeu a pena de multa, foi só uma censura? Aí não tem problema, ele pode exercer. Se for suspensão ou exclusão, tchau. Vamos ver aqui a questão da prescrição. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos. Ah, 5 anos que eu pratiquei aquela infração? Não. 5 anos do momento em que a OAB tomou conhecimento, contados da data da constatação oficial do fato. Aplica-se a prescrição a todo o processo disciplinar, cuidado, agora é aqui a chamada prescrição intercorrente. Se ficou parado por mais de 3 anos, aí a prescrição é intercorrente. Aplica-se a prescrição a todo o processo disciplinar, paralisado por mais de 3 anos, pendente de despacho ou julgamento, devendo ser arquivado de ofício ou a requerimento da parte interessada, sem prejuízo de serem apuradas responsabilidades pela paralisação. Então, nós temos duas prescrições. 5 anos quando a OAB toma conhecimento do fato, não instaura processo administrativo, não faz nada. 5 anos depois, não pode mais ser apurada aquela situação. Ou tem processo administrativo, ele já está há mais de 3 anos parado. Também tem prescrição, mas aí prescrição intercorrente. Só cuidado, né? A prescrição intercorrente, ela não é de 3 anos, é mais de 3 anos de paralisação. Quando é que vai interromper essa prescrição? Foi instaurado o processo disciplinar ou notificação válida feita ao advogado. Pela decisão condenatória recorrível, qualquer órgão da OAB. Tem 3 anos que eu pratiquei lá uma infração disciplinar, a OAB tomou conhecimento, já tem 3 anos. Ela vai e abre o processo administrativo. O que acontece com o prazo de 5 anos? Para de contar. Por quê? Porque interrompeu no momento que foi instaurado o processo disciplinar. Beleza? Respira fundo, dá uma alongada, toma uma água, um chá, um café, faz 2 minutinhos de intervalo, não tem problema, e volta para a gente estudar o desagravo. O desagravo, todo o trâmite dele está no regulamento geral, artigo 18 e 19 do regulamento geral, e eu vou, obviamente, falar dele para você. Voltou já do seu descanso, já tomou a sua água, foi ao toalete, está tudo certo? Vamos juntos agora falar do desagravo. O que você precisa lembrar? O advogado, no exercício da profissão, foi ofendido e o desagravo é o quê? É aquele detergente, é o limpol para limpar a imagem da advocacia. Vamos lá. O inscrito na OAB, quando ofendido comprovadamente em razão do exercício profissional ou de cargo ou função na OAB, tem direito ao desagravo público promovido pelo conselho competente, seja de ofício, a seu pedido ou de qualquer pessoa. Isso aqui já caiu na prova. Durante a audiência, o juiz e o advogado batem boca, discutem e o juiz ofende o advogado. Durante a audiência, o advogado está exercendo a profissão, óbvio. Imagina que outro advogado visualiza aquilo. Ele pode pedir o desagravo? Pode. O advogado que foi vítima da ofensa pode pedir o desagravo? Pode. Uma terceira pessoa qualquer pode pedir o desagravo? Pode. Tá bom. A OAB ficou sabendo daquele bate-boca e ela, a OAB, por si só, sem ninguém pedir, entra com o pedido de desagravo. Pode? Pode. Só que, assim que acabou a audiência, o advogado e o juiz que bateram boca fizeram as pazes. Desculpa. O juiz fala, dormi mal, não tô num dia legal, quero te pedir desculpa, tá? O advogado aceita o pedido de desculpa. Isso impede o desagravo? Não. Se o advogado ofendido for lá na OAB e falar, não quero desagravo, eu já fiz
as pazes com o juiz. Isso impede o desagravo? Não, porque o desagravo é para limpar a imagem da advocacia. Show de bola? O pedido será submetido à diretoria do conselho competente, que pode, nos casos de urgência, tem filmagem, é notório, concede imediatamente o desagravo ad referendo do órgão e aplica o desagravo. Ó, tá filmado, foi documentado, tem testemunho. É um caso notório, saiu no Jornal Nacional, não tem o que ver. Desagravo. Ponto. Não tem prazo, não tem nada, é imediato, tá? Mas não é um caso urgente, não é um caso notório, então vai abrir um processo administrativo para isso. A diretoria, nos outros casos, vai remeter o pedido de desagravo ao órgão competente para fazer a instrução. Pode o relator, se estiver convencido da existência de prova ou indício da ofensa relacionada ao exercício da profissão de advogado ou de um cargo da OAB, solicitar informação da pessoa que foi a ofensora, no prazo de 15 dias. E isso não é condição para concessão do desagravo. Se aquela que ofendeu não prestou informação, o desagravo segue. O relator pode propor o arquivamento quando? Quando for uma ofensa pessoal. O juiz e o advogado estão naquele jogo de bola, lembra? E aí o juiz vira para o advogado e fala: nossa, você é ruim demais, não sabe jogar bola não. Isso é o quê? É uma questão pessoal, não cabe desagravo. Se não tiver relacionada com o exercício da profissão, foi o que eu falei, ou com as prerrogativas do advogado, ou ainda, se configura crítica de caráter doutrinário, político ou religioso. O juiz é petista, o advogado é bolsonarista e eles estão debatendo uma questão de cunho político partidário. Não cabe desagravo aí. O advogado publicou um livro, o juiz foi lá e criticou aquele livro de forma doutrinária, de forma acadêmica. Não cabe desagravo aí, tá? Ah, o advogado é católico, o membro do Ministério Público é da Umbanda e eles discutem aspectos religiosos, não cabe desagravo aí, tá bom? Então cuidado quando não é caso de desagravo. Recebidas ou não as informações e convencendo-se da procedência da ofensa, então realmente teve ofensa. O relator emite parecer que é submetido ao órgão competente conforme definido em regimento interno. Então, aqui, ó, o relator está convencido que ocorreu a ofensa e mais, essa ofensa não é de caráter político, não é religiosa, não tem caráter doutrinário, a crítica, tá? Essa ofensa não foi pessoal, então cabe desagravo. Aí os desagravos devem ser decedidos, julgados no prazo máximo de 60 dias. Acolher o parecer, tem uma sessão pública de desagravo que vai ser amplamente divulgada e deve ocorrer em até 30 dias, de preferência no local onde a ofensa foi sofrida ou onde se encontra a autoridade ofensora. Lembra o juiz que ofendeu o advogado na audiência? O desagravo é feito na porta do fórum que aquele juiz trabalha. Na sessão de desagravo, o presidente vai ler a nota a ser publicada na imprensa, encaminha ao ofensor e às autoridades, registra nos assentamentos do inscrito e ainda no Registro Nacional de Violação de Prerrogativa. Beleza? Ocorrendo ofensa no território da subseção a que se vincule o inscrito, a sessão de desagravo pode ser promovida por quem? Pela diretoria ou pelo conselho da subseção, e ainda vai ter representante do conselho seccional. Se o desagravo público é um instrumento de defesa dos direitos e das prerrogativas do advogado, não depende da concordância do ofendido. Dane-se aquilo que eu falei. Barbieri, o advogado que foi ofendido não quer o desagravo. Ele não precisa concordar. O desagravo é para a imagem da advocacia, lembra? E ele não pode dispensá-lo, devendo ser promovido a critério do conselho. Agora, cuidado. Pode ter desagravo feito no Conselho Federal? Pode. Olha aqui o que diz o artigo 19. Compete ao Conselho Federal promover o desagravo público do conselheiro federal ou de presidente do Conselho Seccional, quando ofendidos no exercício das atribuições de seu cargo, e ainda quando a ofensa a advogado se revestir de relevância e grave violação às prerrogativas profissionais, com repercussão nacional. Aquela ofensa ao advogado no exercício da profissão saiu no Fantástico, tem repercussão nacional. O Conselho Federal pode assumir o desagravo, tá? O Conselho Federal, observado o procedimento, indica seus representantes para a sessão pública de desagravo,
na sede do Conselho Seccional, salvo quando, né? Se a ofensa for a conselheiro federal, aí é o próprio Conselho Federal que faz. Ufa! Quantas informações em pouco mais de 1h15. Lembra do nosso lema? Jamais, nunca, em hipótese alguma, faça acordo com o fracasso. Nessa nossa mega revisão, nós estudamos temas importantíssimos de ética e estatuto que estarão na sua prova de domingo. Falamos de advogado empregado, sociedade de advogados honorários. Falamos de código de ética. Falamos de direitos dos advogados, direito das advogadas. Falamos dos aspectos infrações e sanções administrativas e disciplinares. Falamos de desagravo. Garanto para você que de 8 questões aqui, nós vimos pelo menos 6 ou 7, se não as 8, tá? Garanto, garanto. Sai no domingo da prova e manda mensagem para mim, que aí você vai ver. Vimos também 2 súmulas vinculantes que estão voltadas ao tema que nós estudamos. E esse é o tema de quinta-feira. Hoje, sexta à noite, mais à noitão, você vai ter revisão de administrativo, de constitucional, vai ter revisão de penal, tá? E no sábado a gente continua com as revisões. Beijo para sua família, um beijo de coração, que você tenha ótimos estudos, que dê tudo certo, que essa semana tenha sido uma semana bem produtiva, controla a sua ansiedade e vamos juntos para mais uma vitória, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e a gente se vê.